Olá, voltamos com o podcast Florescer, histórias de superação que eu tenho certeza que vai tocar no coração de todas vocês. Hoje, Rosilaine para os íntimos minho, tá, gente? Eu não vou conseguir chamar de Rosilaine porque É isso, é mais forte do que eu, não adianta. É Minho e ponto. Minho, te agradeço. Sei que não vai ser fácil, né? Voltar em tudo aquilo que vocês passaram, aquele processo que a gente passou, porque estávamos juntos. Para quem não sabe, Rosilane, além de minha amiga desde a infância, é casada com o meu primo irmão, então o Heitor é meu primo sobrinho. Foi um momento muito difícil, mas também de muita fé, de muita esperança. Espero que vocês acompanhem até o final e que fique uma mensagem que, apesar da tempestade, tudo pode mudar. Tudo sempre pode mudar. Vamos lá, gente. Heitor, uma história de superação, como eu falei. Vamos começar do impacto da notícia ao caos mais daqui a pouquinho. Porque eu queria, Minho, que você falasse pra gente como que era Heitor antes disso tudo acontecer. O Heitor, ele era uma criança bem pirracenta, bem chorão. Ele era uma criança normal, mas é o meu milagrinho desde a gravidez, que teve aquela fase do repouso, ultimamente placenta, nasceu, E foi muito desejado, né? muito Eu desejado, lembro que essa porque aqui, porque as nossas, né, primeiras filhas, tanto dela quanto eu, se a gente tivesse nossa, programado, não teria não acontecido. teria A acontecido. gente engravidou no mesmo momento, tanto que Carol, minha filha, e Brenda, filha dela, são o quê? 5 dias de diferença? 11 11 dias, dias, porque Brenda é de 11 de e agosto, Carol dia 22, 22. 11. E quando a gente descobriu, primeiro eu descobri, e aí, umas 15 dias depois, Minho também vem com a notícia que estava grávida e, assim, muito novas, passam por todo aquele processo que toda jovem, quando engravida, né, sem um planejamento que a gente passa do dia da noite para a noite, deixar de ser filha, virar esposa e virar E mãe. foi A gente tudo. passou por tudo isso junto. Minho me escutava, Minho me escutava, eu escutava Minho. E Então, assim, assim, aqui tem história, passamos. gente. A gente parar para escrever. Olha, dá um Vai dar um livro, livro. dá um livro. E aí, anos depois, Minho queria muito ter outro filho. 10 anos depois. E 10 anos depois, né? Eu falava pra ela, cara, você vai ter outro filho. Você, não, eu quero ter outro filho, eu Quero ter outro quero ter outro filho. filho. E aí, Minho engravidou. Foi uma felicidade total, ainda mais quando descobrimos que era menino, né? Foi. Porque na nossa primeira gravidez, as meninas que nos desculpem, né? A gente queria muito menino, mas vieram duas Duas princesas lindas, princesas. maravilhosas, Foi que mesmo. são amigas desde a infância. É muito arranca-rabo, mas isso é É normal, normal. né? Elas vivem se mordendo, mas no final o amor prevalece. Uma E aí você prevalece. engravidou de Heitor, Engravidei né? em 2016, naquele carnaval que viajamos, decidi. Gente, eu falei pra essa aqui. Ela precisou vir para Nova Iguaçu e eu fiquei com Brenda e Carol lá na casa de praia que nós estávamos. E eu falei para ela assim, ó, não vai voltar grávida não, hein? Em março, Voltou. descobri a gravidez. E foi o processo da gravidez, né? Aí em abril teve o descolamento de placenta, repouso, veio o parto do Heitor em novembro. Então o Heitor nasceu cansado, a respiração cansada, porque no finalzinho da gravidez teve aquela infecção urinária, e ele bebeu um pouquinho da água do parto. Então, Infecção urinária é complicado, né? Gente, leva a sério, tá? Porque eu tô num processo justamente por conta disso. muito. Infecção urinária. Ele nasceu e ficou na UTI neonatal, 7 dias, veio para casa, uma criança normal. E nisso foi, né, quando no acontecido desse processo que aconteceu com ele, uma criança normal. Normal, escola, rotina normal, até que veio
E Heitor tinha 4 4 aninhos, né? aninhos. Como 4 era a anos. rotina de vocês como família? Normal, amiga. Assim, ele... Escola, Ele já né? estava Já na escola, estava né? na escola. Filha também na escola. Então, quando eu tive o Heitor, eu não trabalhei mais, né? Porque parei a vida de novo para cuidar, A gente para, dedicar. né? E ele foi uma criança muito grudada. Eu lembro. O Heitor não ia com Heitor com ninguém, ninguém. gente. Ele Chorava, estranhava. chorava, ele E estranhava. quando a gente chegar no processo depois, eu tenho até uma observação a fazer quanto a isso. Que como ele mudou, né? Muito, Como que ele mudou, meu Deus. muito, 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 muito. E Ele... naquele dia, onde vocês Vamos estavam? chegar O no que, dia do caos. qual era a situação? A gente estava numa comemoração de família, aniversário, né? Mas não era no centro. Não era no centro. Era no bairro afastado. Era um bairro afastado daqui. E estávamos lá, todo mundo feliz, comemorando, rindo, brincando. Só família. Só tinha família no quintal e algumas amiguinhas do aniversariante, que era da minha sobrinha. Então, ele brincando. Nisso, ouvimos uns disparos, uns tiros longe. Longe de onde vocês Longe, estavam. bem aquela coisa, bem aquele eco afastado e tal. Cantamos os parabéns e vamos embora. Vamos embora, vamos se despedindo. Meu esposo falou, vamos se despedindo, vamos embora, vamos embora. Isso por volta de umas 6 horas da tarde. Nisso ele estava no pula-pula e a Brenda ajudando a distribuir as lembrancinhas. Ajudou a distribuir a lembrancinha, vamos filho, vamos. Ele desceu do pula-pula e veio de encontro comigo, eu, Brenda, ele, né, minha irmã, tudo perto. Por fim, ele pegou a lembrancinha e abriu o fundo. Ali ele abaixou, eu falei, pega. Ele abaixou para pegar a bala do chão e ali ele ficou. Ali ele ficou, eu falei, levanta e tal. Ele chorando, eu levantei ele. Isso que eu levantei um pouquinho de sangue assim na cabecinha dele. Eu falei, aí chamei o meu esposo, olha, ele caiu, se machucou, vamos, vamos. E eles gritando, e ele chorando. Ele chorava muito. Ele chorava muito, 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 muito. E assim eu falei, vamos para a UPA. Que é próximo, a UPA ali de Cabo Sul, vamos. Mas ele estava consciente quando você conseguiu levantar. Ele se levantou por ele si já levou. Não, ou eu você que levantei. precisou? Eu precisei levantar ele mole. Até aí, como o chão não é asfaltado, nada disso, é cheio de pedrinha, na minha mente, simplesmente ele bateu a cabeça na Tinha pedra. batido, tinha Bateu a machucado cabeça, quando machucou. caiu, né? Ele desequilibrou, caiu, machucou, vamos. Só que ele de olho fechado, ele chorava, chorava, gritava, gritava. E eu peguei ele no colo e ele mole como se estivesse desfalecendo, mas gritando. Todo mole, gritando, gritando, gritando. Mas no desespero, na hora de todo mundo. Entramos, vamos. Entramos no carro, vamos para a UPA. Mas aí entra Deus nessa história, né? Que Deus providenciou desde da ambulância até a chegada ao hospital. E isso tudo foi na estrada de Na Madureira. estrada de Madureira. E ali só tem 2 mãos, né? Imagino como é que tava A isso. vinda, tudo parado. Em trânsito. E meu marido foi na contramão. Vamos, porque ele parou. Dentro do carro ele parou, ele não gritou mais. E eu sacudi ele, sacudindo, ele voltou a chorar de novo. Fomos. Meu marido avistou a ambulância. Mas eu nem... E eu achando que ele só estava machucado, doendo. Não tinha buraco. Em nenhum momento você passou pela sua cabeça, achou que era só uma queda ou pirraça de criança? Nenhum momento me passou pela cabeça que fosse uma bala perdida. Nenhum momento. E fomos. Meu marido embicou, parou a ambulância, entrou na frente da ambulância. A ambulância freou, ele saiu para um lado, eu saindo pelo outro, e ele estava parado. Tipo assim, como se ele estivesse dormindo. Ele mole, eu saí para um lado, Nossa. já abri, a ambulância estava aberta e pedimos socorro. Ali estava um médico, uma enfermeira e o motorista. E assim foi. E eles atenderam, eles viram Heitor? Aí ele foi e falou que não podia socorrer. Ele, eu não posso porque eu estou indo para uma ocorrência, o médico falando. Eu não posso porque eu estou indo para uma ocorrência e tal. Ele estava indo para onde? Estava tendo os tiros, os disparos. Mas só que eu já coloquei ele
na maca. Na maca. Botei ele ali e ali eu deixei. Aí a enfermeira começou a ver a saturação dele. Ela, calma, mãe, respira, fica calma. Eu falei, não, eu só quero que vocês socorrem meu filho. Porque o trânsito tava muito. Tipo, meu marido tinha hora que não ia ter como passar, porque carro vindo, carro indo. Aí ele falou assim, calma, ele tem plano? Eu falei, tem. Aí ele, vamos ligar então, mas eu vou abrir uma ocorrência na central da SAMU pra gente ver o que pode fazer, se vier uma ambulância de encontro. Aí o motorista veio com muita calma, ele, calma, mãe, ele tá em trauma. Eu falei, tá em trauma? Não, ele só caiu. Aí começaram a perguntar como que foi, aonde estava, como que foi. E eu falando, ele caiu de que altura? Da altura dele? Eu falei, da altura dele. Ele estava em pé, ele só abaixou para pegar a bala no chão. E ali ele caiu. Só que são profissionais. Eles já sabem, né? Mas em nenhum momento me falaram o que foi. Porque sem exame não poderia afirmar, né? Sem afirmar. Por fim, nisso, parou o carro da minha irmã, aquele alvoroço, o que houve, o que houve. No momento, eu só falei para ela, liga para as irmãs e pede oração, porque o médico falou que ele tá em trauma. Tá em trauma, tá em trauma. Porque ele bateu a cabeça. Por fim, aí dali ele ligou, ficou ligando, e falou assim, ó, vamos socorrer. Vamos pro Fátima, vamos pro hospital do Fátima. Aí fomos, tá, vamos. Eles foram de carro, acompanhando, só que eles chegaram primeiro no Fátima. No meio do caminho ele falou assim, não vamos pro Fátima, vamos pro Hospital da Posse. No Fátima não tem neuro, e seu filho precisa de neuro. Eu falei, vambora, pra onde o senhor me levar, tô com o senhor, vambora. Então, dali eu já vi que era sério. E não tem como a SAMU socorrer alguém e levar para um particular, tem que levar. Mas aí até aí, nenhum momento passou e eu fui já em oração. Oração. Chegamos no hospital. Que tinha trânsito, ele pegou um pouco de trânsito, ele vou cortar caminho. Isso era por volta de que horas? 6:pouca da noite. Da tarde, né? Aí saímos de lá, ia dar 6 horas, porque ia ter jogo do Flamengo, e ele queria ver o jogo do Flamengo, que é a paixão, aquela coisa toda. Vambora que eu vejo o jogo perto de casa com ele. Eu falei, vambora. E foi onde isso ia dar 6 horas, que acho que o jogo era 7 da noite. E vamos pro Hospital da Posse. Vamos pro hospital. Entrei na ambulância, fomos. No meio do caminho ele decidiu não ir pro Fátima e ir pro Hospital da Posse. Chegamos no Hospital da Posse. Aí eu sei documento, eu sei nada. Sem telefone, eu sem bolsa, eu sei nada. Chegamos no hospital. Tiramos, descemos. Nisso, o médico que estava na ambulância, ele foi na frente. E a enfermeira, o motorista, tirou ele, descemos tal, e botamos no corredor. A enfermeira da ambulância falou assim, mãe, segura ele que ele vai vomitar. E ele estava parado. Tipo, desde a hora que ele entrou na ambulância até a chegada do hospital, ele ficou parado. Ele não reagia em nada. Mas saturando bem. Ela, mas ele tá saturando bem, a pressão tá boa. Vamos ver o que aconteceu, como que foi essa batida na cabeça. Chegando, realmente ele levantou a cabeça e começou a vomitar. Vomitou. Veio o médico da ambulância e falou assim, leva ele pro final do corredor que ele vai fazer uma tomografia. Falei, vamos embora. Aí fomos para a tomografia, chegamos lá na tomografia, botou ele na máquina para fazer a tomografia, foi onde ele reagiu. Aí ele começou a se bater. Aí seguramos ele, aí o médico da tomografia falou assim, mãe, deita em cima, que ele não pode se mexer. Falei, tá bom. Aí tirei brinco, cordão, que eu tava, entramos na tomografia. Aí ele falou assim, fizemos a tomografia, agora vai lá pro leito. Fizemos isso tudo com o pessoal da ambulância. Chegando lá no quarto, aí na ala das crianças, tinha um monte de criança internada. Aí fizeram, toda hora vinha um médico, toda hora vinha uma enfermeira. Como que foi? Todo mundo já sabia. Nossa, mãe.